Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Eu quero falar da minha satisfação, alegria de poder estar mais uma vez com essa igreja amada, com esse casal de pastores lindos. Quero falar compartilhar e também agradecer pela confiança de entregar o púlpito e as ovelhas nesse momento para ser ministradas. Que Deus possa nos conduzir, sei que é Ele que está aqui. Amém? Lucas capítulo 11, versículo 13 diz assim: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quantos essa noite pode dizer assim: Espírito Santo, vem aqui, porque sem você eu não sei viver. Se você fez essa oração, a palavra diz que o Pai dará a você o Espírito Santo. Então receba essa tarde o Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Faz assim um sinal com as mãos. Amém. Quem ainda não é, não se constranja. Quem ainda não é? Amém. Quem não é e quer ser, você não vai sair daqui esse dia sem receber na sua vida o batismo do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Me informaram que essa é uma igreja avivada. E a gente se sente bem, se sente em casa em uma igreja assim. Então, queridos, abra agora também Levítico capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. Levítico, versículo 6, capítulo 6, versículo 12 e 13. Conhecido esse texto, acredito a grande maioria. Amém? Se você achou, diga fogo. Já tem alguns aí se incendiando. Amém? Se você não achou, diga altar. Então, vamos ler. O fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele todos os dias pela manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Diga amém. Queridos, o nosso desafio essa tarde, nessa abertura desse Aviva, é trazer aos corações o tema, a base para um avivamento. Eu acredito que a maior necessidade como igreja, e mais ainda a maior necessidade que nós vemos hoje, no contexto em qual nós estamos vivendo, é de um avivamento. Precisamos. Avivamento não é apenas um desejo, é uma necessidade. Avivamento é uma necessidade. Eu não estou falando de um avivamento, queridos, onde as pessoas são cheias de alegria apenas. Eu não estou falando de um avivamento onde as pessoas se sentem animadas, falam em línguas, onde as pessoas até rodopiam. Oh glória, eu acho muito lindo tudo isso, todo esse mover de fogo. Mas estou falando no avivamento que possa produzir uma transformação, uma mudança, a começar de nós, alcançando uma sociedade, mudando todo o contexto, uma geografia a qual nós fazemos parte. Todos os avivamentos que aconteceram na história, é só você ler, na história bíblica e na história secular, eles alcançaram a sociedade, mudaram culturas, conceitos e valores. É esse avivamento que nós temos por necessidade, principalmente no contexto que nós estamos vivendo hoje como nação brasileira, por exemplo. E eu falo nação brasileira incluindo em específico o nosso estado,
a nossa cidade, a nossa Jerusalém. Mas no contexto nacional, por exemplo, nós estamos vivendo um cenário nunca visto, um cenário nunca imaginado no nível de corrupção, no nível de profanação, no nível de pecado, no nível de iniquidade. Tudo isso, tenha certeza, que tem tocado o coração de Deus, que tem provocado a ira do Senhor, que tem buscado ou colocado em rota um juízo, nos colocado em rota de juízo. E nós precisamos, como igreja, fazer o nosso papel. Como igreja, nós precisamos dizer para o que viemos, para o que estamos aqui. Nós não estamos aqui para passar um tempo, nós não estamos aqui para engordar espiritualmente, nós estamos aqui para cumprir um propósito, nós estamos aqui para ser um agente de transformação e de mudança onde estamos, onde Deus nos plantou. Esse avivamento, é verdade, ele começa em nós, porque ninguém pode se mover no avivamento se primeiro não experimentar um avivamento, se primeiro não viver um avivamento pessoal. Eu vejo muitas pessoas querendo provocar avivamentos por onde passa, mas ainda não são alvos de um avivamento, não têm uma vida mudada, transformada, não são altares que queimam o fogo da presença de Deus. E sabe o que acontece? Fogo de palha. Acredito que você já ouviu muito isso. São pessoas que aparentemente são espirituais, aparentemente são ungidas, mas não têm no testemunho, na vida, uma verdadeira transformação, uma verdadeira mudança. Você não pode pregar aquilo que você não é, você não pode viver aquilo que primeiro você não experimenta, aquilo que primeiro você não absorve. Então nós estamos aqui desafiados exatamente para introduzir ou nos introduzir num avivamento, a começar em nós. Diga: começar em mim. Porque falando de base para um avivamento, nós precisamos entender que a cada dia fica mais clara essa necessidade. A cada dia, eu repito, no contexto que nós estamos vivendo, fica mais evidente. Nós precisamos urgentemente de uma intervenção dos céus na terra. Nós precisamos urgentemente que o reino de Deus se estabeleça na terra. Nós precisamos urgentemente que Deus possa agir na terra, mas Ele só pode agir quando há um canal aberto, quando há uns céus rasgados sobre nós. E é isso que nós estaremos fazendo. Acredito que foi este o desejo, a direção que Deus colocou no coração dos líderes dessa igreja. Porque precisamos abrir esse canal de diálogo, aonde possamos ver uma escada, onde há anjos que descem e sobem, o canal aberto da terra com o céu, do céu com a terra, para que Deus possa tocar esse lugar que nós estamos e provocar exatamente uma mudança. Então, como servo do Senhor, como adoradores que dizemos ser, nós precisamos ter um coração abrasados pelo amor de Deus. Precisamos ter um coração incendiado pela presença do Espírito Santo, como adoradores, como cristãos, como servos do reino. O nosso coração precisa estar ardendo, queimando em chama. O segundo texto nós lemos de Levítico diz isso: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Ou seja, o fogo não pode se apagar. Você olha para alguém que está do seu lado, diga isso: meu irmão, o fogo não pode se apagar. Pergunte agora: como está o fogo de Deus na sua vida? Talvez algumas pessoas se assustem ao ver que onde havia um fogo e uma brasa, há apenas cinzas, há apenas carvão, que sinaliza aquilo que um dia foi, aquilo que um dia esteve em manifestação e que hoje não está mais. Mas, queridos, precisamos buscar,
para trazer um grande impacto à nossa cidade, para trazer um grande impacto a essa geração, para trazer um grande impacto. Nós não precisamos de sermões apenas, nós não precisamos apenas de canções, nós precisamos realmente de vida transformada, e isso será resultado de corações contritos, quebrantados diante do Senhor, porque aonde há altar, há fogo, e aonde há fogo, tenha certeza, há avivamento. Um fogo para queimar a seara do inimigo, um fogo para aquecer os corações gelados, um fogo para incendiar a alma. É isso que precisamos buscar, é isso que temos necessidade hoje. Hoje, acima de qualquer outra necessidade, nós precisamos do fogo, porque é isso que nos tem faltado. É isso que nos tem faltado, o fogo de Deus. Um fogo que possa queimar o nosso coração, os corações estimulando a nossa mente, fazendo brilhar de novo o nosso rosto, expandindo de novo o nosso potencial como igreja. Como igreja. Nós olhamos hoje para diversas pessoas, igreja, e nós podemos atestar, confirmar e dizer assim: olha, aquela igreja tem um grande potencial, aquele irmão tem um potencial muito grande. Mas potencial é aquilo que ainda não se revelou. Existe, mas ainda não se manifestou. Eu acredito que é o tempo desse potencial se tornar real, realmente sermos a igreja que fomos gerada por Cristo para sermos, de sermos a igreja que a sociedade espera, como diz no livro de Romanos. Essa geração anseia com grande expectação a manifestação dos filhos de Deus. Há uma necessidade dessa geração, buscando exatamente esses corações queimados, esses corações incendiados, esses corações que tenham recebido um batismo de fogo, que venha receber essa unção de Deus, para liberar tudo aquilo que nos foi colocado, tudo aquilo que nos é proposto para vivermos. Queridos, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, precisamos nos render diante do Senhor e reconhecer exatamente essa necessidade. Precisamos de uma unção que faça ferver, que borbulhe em nosso coração, uma unção que possa fazer a diferença, porque se formos falar de dom, nós vamos encontrar pessoas com dons. Se formos falar de talentos, nós vamos encontrar diversas pessoas também com talentos. Se formos falar de ministérios, nós vamos evidenciar em várias pessoas ministérios, chamados. Até porque muitos até já foram ungidos, muitos até já foram separados para desempenhar uma função, para desempenhar uma proposta, para crescer na graça do Espírito Santo. Mas, queridos, nós precisamos mais do que isso, de dom, de chamado, de ministério, de talento. Nós precisamos do Espírito Santo em nós. É a unção que faz a diferença. Nós encontramos alguns homens extraordinários na palavra de Deus, alguns homens a qual eu sou apaixonado, e o grande diferencial desses homens foi exatamente ter o fogo de Deus no seu coração, uma unção fervente que incomodava, que perturbava os inimigos, que trazia transtornos aos territórios malignos. Quando nós olhamos, por exemplo, para um homem, Davi, um grande referencial, cheio da unção de Deus, mas também cheio do fogo do Espírito Santo, ao se deparar com uma situação que provocava medo, temor a toda uma nação, a todo um exército preparado, ele fez a diferença, porque havia uma unção sobre ele, e uma ação do Espírito Santo, que não o deixou aceitar, que não o deixou absolver aquelas afrontas, mas se posicionou e venceu o gigante, e estabeleceu a vitória para o povo de Deus. Quando nós olhamos para Sansão, cheio da unção de Deus, cheio do fogo queimando o seu coração, foi um homem que provocou tamanhas perdas diante dos inimigos do povo de Deus. Nós poderíamos falar aqui de vários homens, poderíamos falar dos apóstolos,
que andaram 3 anos com Jesus, que foram ensinados, que foram ministrados, mas quando receberam o Espírito Santo, como está lá em Atos, esses homens se tornaram diferentes, esses homens impactaram a sua geração, mudaram o mundo. 12 homens, mas cheios do Espírito Santo, fizeram aquilo que uma multidão hoje não consegue fazer. Conseguiram impactar uma geração, aquilo que multidões hoje, como nós somos no Brasil, não temos conseguido fazer. Hoje nós vemos o Brasil mergulhado numa situação como essa, e somos quase 40% da população evangélica, e não conseguimos mudar o quadro, porque o que está faltando, diga fogo, diga fogo. Está faltando fogo que nos incomode, que nos tire da acomodação, que nos tire da frieza, que quebre as fortalezas da nossa mente. Nós precisamos exatamente ser para essa geração o que aqueles homens foram para a geração dele. Eu pergunto a você: o Deus que está aqui essa tarde mudou? Sim ou não? Não. O Deus que lhe escolheu e te colocou aqui te equivocou? Sim ou não? Não, porque o Deus que nos chamou e que te trouxe aqui, Ele não erra, Ele não se engana, Ele não anda equivocado. Se Ele te escolheu e te trouxe aqui, é porque você tem algo extraordinário, você tem algo potencial enorme para explodir e para mudar contextos à sua volta. Deus não errou, Deus não se equivocou. O que nós precisamos é que Ele aumente, quem sabe 7 vezes mais, o fogo que está em nós. Amados, a cada dia eu me convenço que é exatamente desse fogo que precisamos. Exatamente é do fogo do Espírito Santo para derreter essas emoções geladas, esses corações de pedra, que se renda ao Senhor e que submeta a Ele, fogo para nos impelir a realizar a obra. É esse fogo que eu me convenço. A sua alma precisa ser como uma fornalha ardente, uma fornalha ardente queimando, aquecendo, provocando, transferindo. É isso que eu me convenço a cada dia. Este é o segredo. O resultado que nós temos hoje é consequência de uma carência de Deus. Nós oramos muito pouco quando oramos, nós não consagramos quase nada, nós temos levado uma vida mais para satisfazer as nossas necessidades. Nós temos vivido um tempo onde não temos tempo, ou seja, nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para aquilo que é necessário. Você consegue medir? Talvez se criássemos um aparelho de medição, como se mede a velocidade, a distância, de como nós fazemos uso hoje, por exemplo, da tecnologia, das páginas de relacionamentos, quanto isso tem nos roubado tempo com Deus, quanto isso tem roubado a santidade, quanto isso tem comprometido o altar que somos nós. Era interessante nós pararmos para poder refletir sobre isso e poder fazer essa medição. Quanto tempo nós gastamos com os aparelhos, com as páginas de relacionamentos, e quanto tempo nós temos dedicado em oração, quanto tempo nós temos fechado a porta do nosso quarto, temos dobrado o nosso joelho diante do Senhor e temos buscado Deus, e temos buscado o Espírito Santo, e temos gerado intimidade com Ele.
porque não viveremos um avivamento se não tivermos intimidade com aquele que é o Deus do avivamento. Não teremos um avivamento se não formos íntimos do Espírito Santo. Não viveremos um avivamento, seja pessoal, seja coletivo, sem que esse fogo ele seja presente constantemente, como diz a palavra, que foi para isso que foi construído, foi para isso que foi erguido. O fogo deve arder continuamente no altar. O fogo no altar não pode se apagar, porque se apagar, o altar perde a sua utilidade, perde o seu propósito. Altar sem fogo não funciona, não serve. Assim sou eu e você sem o Espírito Santo. Assim sou eu sem o Espírito Santo. Perdemos a utilidade, perdemos o propósito. Diga: sem o Espírito Santo, eu não sirvo para nada. Você entende a necessidade do Espírito Santo essa tarde? Queridos, precisamos ser determinados em nossas orações. E assim como aconteceu com os apóstolos no dia de Pentecoste, o Espírito Santo seja derramado em nós. E de repente, o texto diz assim: estavam todos reunidos. Eu acredito, como nós estamos aqui, todos reunidos no cenáculo, velando por uma palavra, velando por uma promessa, velando pelo outro Consolador. E o texto diz que de repente veio como um vento impetuoso e encheu a casa. Eu quero dizer que a casa essa tarde não é esse espaço físico. A casa é você. O altar é você. A base para o avivamento é você. A base para o avivamento sou eu. Se não houver altar, não há fogo. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que Elias, quando orou, aqueles que apostatavam da fé, aqueles que estavam em dúvida, aqueles que estavam incertos, incrédulos, cocheando entre dois pensamentos, dobraram os seus joelhos e disseram: só o Senhor é Deus. Nós vemos que Moisés não recuou até que o fogo da Shekinah de Deus desceu sobre o Monte Carmelo e incendiasse o seu rosto e ele pudesse ver a glória de Deus. Você não pode parar esse dia, você não pode parar esses dias, você não pode retroceder, você não pode desistir, até que o fogo do Espírito Santo queime de novo, até que o Espírito Santo desça sobre você e incendeie a sua vida. Você não pode parar, você não pode desistir, você não pode sair do lugar, você não pode se mover até que o propósito seja alcançado. E qual é? Que o fogo possa arder no seu coração, possa arder na sua vida sem se apagar. E isso é resultado exatamente de busca e de intimidade. O texto diz que diariamente o sacerdote toda manhã tinha que colocar lenha. Então, como ter uma vida avivada, como ser cheio do Espírito Santo, como ter uma vida transformada, se eu não tenho um relacionamento com Ele, se eu não tenho uma vida de intimidade com Ele? Como? Todos os dias. Todos os dias. Não apenas nos cultos isoladamente, não apenas numa convocação, não apenas numa vigília. Eu tenho que construir o meu altar diariamente. Eu tenho que diariamente colocar lenha sobre esse altar. Eu tenho que diariamente fazer isso, porque se eu fizer isso, o fogo vem, o fogo desce.
Sabe por que você tem vivido essa vida? É porque você tem esquecido do altar. Você tem se preocupado com outras coisas, você tem buscado outras coisas, você tem se desviado por outras coisas, tem esquecido aquilo que é essencial, tem esquecido aquilo que é necessidade. Esse batismo não virá sobre você sem esforço, sem busca. Esse batismo não virá sobre você apenas por você desejar, não virá por simulações. Tem que ter coração rendido, tem que ter coração quebrantado, tem que ter arrependimento. Todos os avivamentos nasceram de arrependimento, nasceram no arrependimento. Nós não podemos acender o fogo, nós podemos construir o altar, colocar a lenha, colocar o sacrifício. Nós não podemos acender o fogo, nós não podemos criar por nós mesmos fogo, porque só Deus, só o Espírito Santo de Deus pode dar o fogo que nós necessitamos. O que nós precisamos é preparar a base. E a base, diga, sou eu. É o meu coração, é a base. Queridos, talvez a necessidade que está por baixo de todas as necessidades é que nós não estamos suficientemente famintos, sedentos, desesperados por um avivamento. Muitas vezes nós estamos buscando moveres, e moveres vem e passa. Avivamento vem e permanece. Precisamos do avivamento, não de moveres, porque se moveres mudasse-nos, já estaríamos muito diferentes, já estaríamos em um nível muito maior. O que muda é arrependimento. Para que tenha fogo, nós precisamos de quê? Para que tenha fogo, nós precisamos de quê? De altar. Diga altar. É muito importante nós entendermos isso, porque nós estamos construindo. O desafio é exatamente da primeira ministração, é construir, é sinalizar para aquilo que Deus vai estar fazendo. Então, essa ministração exatamente vai nos levar a um entendimento que nós precisamos construir, ou reparar, ou restaurar o altar. Isso nós precisamos deixar em ordem, porque depois que estiver em ordem, o fogo será consequência. O fogo será consequência. Então é importante eu entender que o altar é um portal de acesso. Digo, altar é portal de acesso, porque o altar ele está ligado diretamente e relacionado diretamente à adoração. E eu não estou falando de música, nem de canções, nem de moveres. Eu estou falando de adoração, eu estou falando de atitude, eu estou falando de ação, eu estou falando de obediência, eu estou falando de submissão, de fidelidade, de santidade ao Senhor. Porque nós nos equivocamos quando nós vamos conceituar a adoração. Nós até dividimos em uma reunião como essa o tempo da adoração e o tempo da palavra. Não existe isso. Pelo menos não é assim que a palavra, não é assim que a Bíblia trata. A adoração
é uma atitude, adoração é um estilo de vida, não é apenas canções, não são músicas, não é a dança, não é uma arte, é um estilo de vida. Quando Abraão foi oferecer num altar um sacrifício, o texto diz que ao chegar ao pé do monte, ele se despede do moço que estava com ele, e ele diz assim ao moço: olha, eu vou subir Moriá, eu vou erguer o meu altar, e eu vou oferecer o meu sacrifício. E tendo eu e o moço adorado ao Senhor, nós voltaremos. Abraão tinha consciência do que ele estaria fazendo era um ato de adoração. Abraão tinha consciência que não era um movimento de louvor, não era um show, não era um movimento de reuniões de músicos, senão ele estaria levando os seus instrumentos. Ele tinha consciência que estava subindo Moriá para sacrificar o Senhor, sacrificar em obediência, sacrificar crendo que Deus era provedor, sacrificar crendo que Deus era fiel para cumprir as promessas. Quando Jó, por exemplo, ele começa a receber as más notícias de que estava perdendo tudo, de que os seus filhos, os seus bens, a sua casa, tudo havia acabado, o texto diz que Jó rasga suas vestes, se cobre de pano de saco, se cobre de cinza, dobra os seus joelhos, e Jó diz assim: o Senhor deu, o Senhor tomou. E o texto diz: Jó adorou o Senhor. Então o que precisamos é de altar. E altar fala de quê? De sacrifício. Altar fala de renúncia, altar fala de oferta, altar fala de entrega, altar fala de adoração. É uma conexão que é aberta do céu com a terra. Aonde há um joelho dobrado, aonde há um coração contrito, há um altar erguido e uma conexão da terra com o céu. E quando isso se abre, e quando isso acontece, Deus visita a terra, Deus toca a terra. E quando a glória vem, a glória transforma, a glória muda, a glória restaura, a glória faz aquilo que o homem não pode fazer. Porque sem altar não há fogo, e sem fogo não há glória. Diga: sem altar não há fogo, sem fogo não há glória. E o que é glória? Você pode me perguntar: e o que é glória, pastor? Pergunte. Glória a Deus nos visitando, transformando e mudando circunstâncias e situações. Por isso, todas as vezes que você vê uma manifestação de transformação e mudança, a primeira palavra que vem na sua boca é: glória a Deus. Quando você vê um testemunho de uma transformação, quando você vê um testemunho de uma família que foi restaurada, de um casamento que foi salvo, a primeira palavra que vem na sua boca é glória a Deus. Mas você também vai entender que por trás disso houve sacrifício, houve renúncia, houve perdão, houve arrependimento, houve reconciliação, e com isso vem o fogo, e com o fogo vem a glória. É consequência. Não existe um sem o outro. Você quer o fogo? Amém? Deixa eu melhorar. Você quer a glória? Todos nós queremos. Precisa ter o fogo. Você quer o fogo? Amém. Precisa do altar. Precisa do altar. Eu achei interessante essa palavra em hebraico. A transliteração dessa palavra em hebraico, o hebraico ele não usa as vogais, ele só usa as consoantes. E a palavra que constrói
altar em hebraico, ela tem 4 consoantes: M, Z, B e H. A palavra M, ou a consoante M, constrói a palavra Mehila, que significa no português perdão. É a palavra que constrói altar. No hebraico, as 4 consoantes que constroem essa palavra, esse termo altar, começa com a consoante M, que é chamada de Mehila, que significa perdão. A segunda é Z, que é Zehut, que significa retidão. A terceira palavra é o B, que é a palavra Beraka, que significa bênção. E a última consoante é o H, que quer dizer Raim, que significa vida. Ou seja, altar é um lugar aonde há perdão, retidão, bênção e vida. A palavra do Senhor, através do salmista, diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba e a orla do vestido de Arão. E termina dizendo assim: ali o Senhor libera a bênção e a vida. Onde há altar há fogo, onde há fogo há glória, e a Deus transforma, muda, libera bênção e vida. Você entende que nós temos necessidade exatamente da bênção e da vida do Senhor sobre as nossas geografias? Você entende isso? Mas de onde isso vai fluir? Diga: de mim. Seja aquilo que primeiro você quer ver. Seja a mudança que você ora, seja a transformação que você busca, seja o avivamento que você espera ou que você prega, seja o altar. Um texto que muito conhecido e que é muito rico, muito lindo, é o texto de Elias no Carmelo. Era um contexto, eu posso dizer assim, semelhante ao que nós estamos vivendo hoje, no que diz respeito à nossa inconstância, no que diz respeito à nossa incapacidade de firmeza. O texto diz que o que provocou Elias, o coração do profeta naqueles dias, foi o povo estar cocheando entre 2 pensamentos. Era um povo que uma hora buscava Deus e outra hora buscava Baal. Uma hora estava adorando a Deus, outra hora estava adorando a Baal. Esse contexto provocou o coração do profeta. E o coração de um profeta provocado não é muito bom, não. E quando ele sentiu isso, o texto diz que ele disse: sobre a minha palavra não vai chover. E 3 anos e meio não caiu nem orvalho sobre a terra. Nem orvalho caiu. 3 anos e meio. Ao cumprir esse tempo, Elias desafia toda aquela geração que havia se prostituído, porque aqueles profetas hoje, que serviam a Baal, um dia foram profetas que serviram ao Deus vivo, mas que se venderam, negociaram a Jezabel, prostituíram e profanaram o altar do Senhor. E Elias mandou reunir todos no Carmelo. Vamos subir o Carmelo e vamos orar, vamos sacrificar. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. E você conhece a história, você sabe o resultado.
naquele dia, Deus rasgou os céus sobre o altar que havia sido reparado. Mas uma das palavras mais fortes desse texto, que depois que os profetas de Baal fizeram toda aquela encenação, fizeram toda aquela penitência, e não houve resultado, não houve nenhum sinal, nenhuma mudança, antes que Elias pudesse fazer a sua parte, pudesse restaurar o altar, colocar em ordem, porque isso anuncia a situação espiritual que estava aquela nação e aquele povo naquele dia. Elias liberou uma palavra, Elias fez um convite, e a palavra e o convite que Elias fez para aquele povo foi: chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. É a partir desse momento, dessa unidade de propósito, dessa unidade de espírito, que começou um avivamento. Chegai-vos a mim. Não haverá fogo se não houver altar. Diga: como altar, eu tenho que queimar. Amém? Se falta fogo, é porque o altar foi inutilizado. Se falta fogo, é porque o altar precisa ser reparado. Se falta fogo, é porque o altar foi profanado, foi tocado pela idolatria, pela prostituição, foi tocado pelo pecado, foi tocado pela iniquidade. Você pode estar até pensando assim: não, mas eu não tenho problema com o pecado. Mas o que é pecado? Você saberia responder? O que é pecar? Acredito que você não iria errar se você dissesse: não, pecar é vício, pecar é prostituição, pecar é adultério, é fornicação, é roubar, pecar é embriagar-se. Você não iria errar. Mas pecado fala mais do que isso. Segundo o termo grego, hamatia, pecado é errar o alvo. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz: se eu sei o que devo fazer e não faço, nisso eu perco. Se eu fui erguido, se eu fui criado, se eu fui gerado para um propósito e não vivo para o propósito que eu fui criado e gerado, eu estou em pecado. Você não precisa estar no mundo, você não precisa estar praticando o que o mundo oferece, você não precisa ter ido ao São João, ao Luan estilizado, porque o que tinha de crente diz que é um absurdo. Mas você não precisa fazer isso para estar em pecado. Você pode estar aqui, você pode estar todo dia no culto de domingo, você pode não faltar uma célula, uma reunião de grupo familiar, você pode dizimar, você pode ofertar, você pode ser fiel nos seus dízimos e ofertas, você pode não beber, não fumar, você pode não fazer nada disso, mas se você não estiver vivendo para o que você foi criado, você errou o alvo, você está em pecado. E por isso não funciona.
por isso você não funciona. Diga: eu só funciono com fogo. Altar sem fogo não serve para nada. Você não precisa abrir sua boca, você não precisa saber pregar, você não precisa saber cantar, você precisa não saber tocar, mas se você for cheio do Espírito Santo, cheio do fogo de Deus, você fará a diferença onde você estiver, até sem pregar. Paulo diz: pregue em todo o tempo, se possível, fale. Tem gente falando demais e vivendo de menos. Gente falando demais e vivendo de menos. Fale menos de você e pregue mais Jesus. Mas você só pode pregar daquilo que você conhece, daquilo que você tem intimidade. Precisamos do fogo, mas antes do fogo, precisamos de verdadeiros altares. Esses altares estão aqui hoje. Eu não sei e nem precisa me dizer. Eu não sei como você está hoje, como está o seu altar. Talvez nem os pastores saibam. Eu não sei o estado que ele se encontra hoje. Mas Deus sabe. E Ele está dizendo para você essa tarde, na viração do dia, na hora do encontro, que Ele precisa de você. O maior avivamento começou na cruz. E não ao altar mais forte, mais verdadeiro do que a cruz. Porque para que serve altar? Para a oferta, para a entrega, para a rendição, para perdão. É no altar que eu busco. Antes de você estar em um púlpito, esteja em um altar. Prefira mais o altar do que o palco. Prefira. Todos os dias eu tenho que colocar lenha. Primeiro eu tenho que ver como é que está o meu altar. E começa já também dizendo isso: Senhor, eu só posso me achegar a Ti pela cruz. O tabernáculo nos dias de Moisés, o tabernáculo de Davi, o templo de Salomão tinha 3 compartimentos. O primeiro era o átrio, onde estava exatamente o altar do sacrifício, logo de lado a bacia. Só depois do sacrifício é que podia entrar no santo lugar. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrar no santíssimo lugar. Um avivamento começa exatamente na cruz, no altar. Hoje, você é um sacerdote.
Jesus nos fez reino sacerdotal. Você pode hoje, pelo altar, entrar no seu avivamento pessoal. Eu quero lembrar que você é altar. 1 Coríntios 6 diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se com ela, faz um corpo com ela? Porque senão disse dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que é que testifica que nós somos de Deus? O fogo do Espírito. Meu amado, meu querido, você está com muito tempo que você não consegue ouvir o Espírito Santo. Se que tem tempo que você não consegue orar em línguas, que você ressente o renovo, você precisa hoje olhar para o teu altar. Você precisa hoje reparar o seu altar. Você precisa hoje consertar o altar. Você quer fogo, quer avivamento? Estabeleça a base. Viva os princípios. Começa agora a olhar para o teu coração, e ver o que você encontra nele. Seja sincero com o Senhor. Não é comigo, você não precisa me dizer nada. É o Espírito Santo, se você o entristeceu. Como está o seu relacionamento com Ele? Ele não é uma unção, Ele não é um poder, Ele não é uma força, Ele é uma pessoa. Como pessoa, requer relacionamento. E não há relacionamento sem intimidade, sem comunhão. Você quer o avivamento? Conserta o teu altar. Você quer ver transformação? Quer viver mudança? Comece por você. Não se preocupe em falar. Cuide em viver. Cuide em ser. Aleluia. Aleluia.